Oi, pessoal. Chorando aqui porque é a segunda vez que eu faço esse vídeo. Vamos ver se eu consigo fazer menos tempo, tá? Gente, eu vou fazer sobre a Revolução Francesa, a primeira parte. A primeira parte por quê? Que foi o que foi passado para vocês semana passada, mas eu preciso dar uma pincelada porque é muito importante para se inscrever. Eu vou fazer agora por mapa inteligente, tá? Se vocês curtirem, vocês, por favor, me mandem um feedbackzinho, dizendo, dando um joinha ou simplesmente dizendo que não gostaram, tá? Eu vou pedir para vocês copiarem isso no caderno, só esse mapa inteligente, tá? Se tiver atividades, copiem as atividades também, ou respondam pelo Google Class, mas esse daqui eu vou pedir como nota de caderno, tá? Então, sempre me enviem os mapas inteligentes. Eu vou disponibilizar por PDF, tá? Então, assim, começando na Revolução Francesa, o reinado, né? O Luís XV foi um rei mesquinho que fora humilhado pela Guerra dos 7 Anos e afundou a França em dívidas. Então, o que quer dizer isso? O Luís XV foi o avô do Luís XVI, que era o que aconteceu tudo a Revolução Francesa. O Luís XV, ali nessa Guerra de 7 Anos, o que foi a Guerra de 7 Anos? Lembra que a prof falou que a Inglaterra e a França entravam em guerra sempre? Por quê? Pelo simples motivo que eles eram família. Os Bourbon e os Tudors, eles eram família, eram primo e tal, e eles sempre entravam em guerra. Sempre foi assim, tá? Teve a Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 7 Anos e a Guerra das Flores, né? Então, aqui nessa Guerra dos 7 Anos, é a guerra da dependência da colônia. O que era? Eles queriam as colônias da América do Norte, né? Lutaram, lutaram e acabaram ganhando só uma cidadezinha do Canadá, né? Então, ele ficou humilhado e ele afundou a França em dívidas, porque ele queria ganhar e acabou perdendo, né? Ele tinha mais algumas colônias, tipo no Haiti e tal, só que não eram tão frutíferas, né? Tão, né, com ouro, como da América do Norte. Com sua morte, seu neto se tornou rei e selou um pacto com a Áustria, casando-se com Maria Antonieta. Quem que foi a Maria Antonieta? Eu só falo para vocês o que eu falei milhares de vezes no começo do ano, que é os Habsburgo, lembra? Que é aquela família austríaca que casou, que tem casamentos em toda a Europa, são eles. Essa Maria Antonieta é tia-avó da Maria Leopoldina, que é a rainha do Brasil, né? Então, ele casou com 15 anos e ela tinha 14, tá? Uh, o que eu vou falar sobre esse querido aqui? Ele era bem bobão, né? Ele era influenciável, eu vou dizer, né? Bundão, mas, né? Se alguém tiver provas que ele não foi um bundão, eu peço que me mandem e eu peço desculpas no vídeo aqui para vocês. E enviou tropas e dinheiro para ajudar a independência norte-americana. Então, o que que ele fez? Ah, o meu avô perdeu e eu quero, né, trazer de volta o poder dele, então eu vou enviar. Ele enviou um dinheiro que seria o bastante para livrar 15% dos franceses que estavam passando fome e morrendo. 15% deles ele iria salvar da pobreza durante um ano. Mas não, ele quis enviar para as colônias americanas, né? Tudo bem, tudo bem. Ali foi o início do fim, né? Porque, poxa, 19 anos depois da coroação, ele tenta fazer uma reforma para organizar o país, mas quem sofre é a classe pobre, né? Então, aqui, uh, ele era despreparado, que eu falei e tal. Ele era altamente influenciável, né? Que eu falei, bundão, bundão pra cacete, meu Deus. Então aqui, a gente vai vir aqui com o iluminismo, né? Causados o sofrimento da classe baixa, Voltaire, Rousseau e outros começaram a usar o iluminismo na razão de vida. Foi usada por Robespierre em todos os casos quando ele era advogado. Então tem o caso de Robespierre, que, né, ele é maravilhoso e eu aprendi a falar muito o nome dele e escrever muito o nome dele, porque eu escrevi bastante, porque eu tenho que ter um norte aqui. Então, assim, o Robespierre, ele acabou encontrando esse bostão desse rei aí quando ele era jovem, né? Logo que ele foi coroado. Por quê? Porque tem uma... É de praxe quando o rei vira rei,
e visitar todas as faculdades, porque é lá onde os ricos, né, estão sendo formados para virarem súditos do rei que vão ajudar o rei. Então ele passou de carruagem, assim, né? Com 15, 16 anos, carruagemzinha aqui. Aqui é o Robespierre, né? Então ele ficou na carruagem, ele e a Maria Antonieta. E o Robespierre, como era o jovem mais inteligente e ainda era um estudante, ele se ajoelhou em frente à carruagem e falou tudo o que ele achava que o rei seria no futuro, né, dando elogios e tal, e tudo em latim, tá, gente? Olha que absurdo, ele teve que falar em latim. E o rei estava cagando e andando para ele, nem olhou na cara dele. Ali o Robespierre já viu que ele não seria, né, um rei muito, né? Bom, tem a história quando eles casaram, né? A Maria Antonieta e ele, que eles demoraram 9 anos, eu digo 9 anos, para selar o matrimônio, né? Ou seja, para fazer sexo. Por quê? Porque ele tinha um problema no pênis, que é um. Eu esqueci o nome. É uma pelezinha no pênis que quando ele ficava. Né? Enfim. Doía muito, então ele não queria nada com ela e tal. E por isso ela ela foi morar em Versalhes, porque Versalhes foi feito pelo avô dele para dar de presente para a Maria Antonieta, né? Foi um presente do avô para o neto, dar de presente para a mulher, né? Como presente de casamento. Versalhes, né? Aquela coisa linda e maravilhosa, cidade feita só para ele, né? Cheia de jardins e, nossa, chiquérrimo. Deem uma olhada em Versalhes para vocês verem como ela é maravilhosa. Então, o rei, como era bobão, ele acabou indo para Versalhes e estabeleceu o reinado dele ali em Versalhes. Ele pouco ia para Paris, tá? Ele só ficava em Versalhes. Às vezes ele fazia as viagens, né, para fechar negócios e tal, mas a moradia dele era em Versalhes, às vezes ele saía, só que assim, quando ele saía eram meses, né? Por quê? Porque eram meses de viagem, né? Demorava quase um dia para ir da França até Versalhes, e eram 20 quilômetros, então demorava bastante. Enquanto isso, né, a nossa Maria Antonieta, que era uma jovem, né, estava farreando pra caramba porque o marido dela não dava atenção para ela. Então, foram 9 anos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ela tinha 23 anos quando eles consumaram o casamento. Então, né, deu tempo. Ela fez festa, gastava dinheiro em roupa, em joia, em penteados. Ela tinha uns penteados muito loucos, com uns navios na cabeça. Assistam a Maria Antonieta, que tem na Netflix. Maria Antonieta, tá? Ela era muito louca, gostava de gastar e eles odiavam, o povo da França odiava ela, porque enquanto eles estavam morrendo da fome, ela estava ostentando pra caramba, né? Então, assim, ali mais tarde ah, acontece uma colheita infrutífera. Por quê? Porque tem um inverno, acontece um inverno que há 90 anos não tinha, que deixou todas as colheitas infrutíferas, a maioria, né? Então, o trigo era muito caro, começou a ficar muito caro, e para fazer o pão ficava mais caro ainda. E um homem, né, de idade adulta, ele consumia 1 quilo de pão por dia. Então, pensa, começou a valer o salário do mês, um pão. Olha que absurdo. Um pão, que era aqueles pão redondo, né? Um pão daqueles, que eu acho que era 1 quilo. Imagina para um homem que já tinha um monte de filho, tinha um monte de filho, tinha mulher, e só ele trabalhava um mês, era um pão só. Então ele ganhava um pão por mês. Então começou a gente morrer da fome à torta e à direita. E daí, quando tinha pessoa morta no chão, tinha peste. Então o pessoal estava morrendo de peste, de frio e de fome, né? Que absurdo, né? Então, nada era dito para o rei, porque o bobão não ia para Paris, ficava em Versalhes, e quando chegavam em Versalhes, eles não deixavam entrar, porque era um palácio fechado, né? Fechado inteiro, então eles não conseguiam entrar para reclamar. E o bobão do rei também não ia
que está acontecendo com o meu povo? Meu povo está morrendo de fome? Não, porque ele era bundão demais para perguntar isso, né? Ali o Robespierre, que já vê que ele é um péssimo rei, ele escreve uma carta de acusação que é maravilhosa. Ele escreve assim: vocês sabem por que há tantos necessitados? É porque sua existência de luxo devora em um dia o que alimentaria em um ano 1000 homens. Então aquilo ali pegou pesado, assim, né? Então, 19 anos depois, né? 10 anos depois da consumação do casamento, ele decide fazer aquelas reformas bosta lá, que, né? Nem vamos falar de novo, né? Só falar que as reformas, tipo, o povo que pagava. Então, por ele ser um péssimo rei, que a rainha gasta pra cacete, os bancos que ele tá pedindo empréstimo, né? Eles exigem que ele contrate um ministro, que foi o Jacques Necker, que era um iluminista. Necker. Ele era adorado pelo povo porque ele falou na cara de todo mundo que o dever do governo era garantir pão ao povo, que eles não morressem da fome. Então, ele exige uma reunião com os estados gerais. Lembra os três estados? O clero, que é o primeiro estado, a nobreza, que é o segundo estado, e os outros, que são o terceiro estado, que são os pobres. Esse daqui, ele só tem 1/3 de poder sobre os outros dois. Os outros dois que comandam. Ele não comanda nada, porque ele não ganha nada. Porque é 1/3, o resto é tudo eles, né? Eu não sou boa de matemática, gente. Então, em 4 de maio de 1789, Robespierre vai na frente desses estados gerais como um representante do terceiro estado. Então, ele diz assim: eu vou ser o representante do estado que ninguém quer ouvir falar. Eles fazem, lembra o caderninho das lamentações, que eles escrevem todas as coisas erradas que a Purov colocou lá, né? Então, ele disse que ele queria que os outros 2 estados pagassem impostos, assim como o terceiro estado está pagando, né? O que não era justo. Então, o rei estava com medo desse radicalismo. Então, ele fechou o terceiro estado. Só que demorou 6 semanas para eles descobrirem que eles estavam fechados, né? Porque eles se reuniam, saíam, se reuniam, saíam, e daí, vai ter reunião? Não, porque eles se fecharam. Os 2 estados e o rei se fecharam. Então, o terceiro estado não teve muito. Não sabia o que estava acontecendo. Então, deixa eu ver aqui. No dia 20 de junho de 1789, eles vão chegando na reunião e a reunião está em portas fechadas, não tem ninguém. Então, o que, que eles fazem? Eles se reúnem na quadra de tênis, que é uma sala fechada, né, de quadra de tênis, e eles juram que eles só sairiam de lá depois que eles fizessem uma nova Assembleia Nacional, que seriam verdadeiros representantes do povo da França, um corpo parlamentar que executaria as vontades do povo, que foi chamado o juramento da quadra de tênis, que tem uma foto, um quadro maravilhoso, né? Tudo estava no papel, só que eles tinham medo que o rei reunisse forças para tirarem eles do poder, né? Então, no início de julho, realmente aconteceu isso. 30.000 homens enviados pelo bundão do Luís XVI foram ao redor de Paris para tentar separar eles, né? O que aconteceu? O povo ficou morrendo de medo, então o que ele fez? Eles entraram ali onde tinha os suprimentos do exército francês, roubaram os mosquetes, né? Que eram aquelas armas que tinham uma faquinha, né? Que é invenção francesa mesmo. E eles sabiam onde tinha a pólvora, porque não tinha pólvora. Então eles sabiam onde tinha pólvora, que era naquela linda Bastilha que a prof fez a piadinha, né? Aquela linda Bastilha tinha a pólvora que eles precisavam. Mas essa Bastilha era usada como um depósito de coisas e também era usada para torturar as pessoas. E aquilo ali eles morriam de medo. Só que veja, eles estavam ainda com medo de entrar nessa pólvora, nessa coisa para pegar, na pastilha para pegar a pólvora. Então, assim, deixa eu ver. Durante esse tempo, enquanto eles estão indo pegar as coisas, vem correndo um cara, né, de cavalo, porque cavalo é mais rápido, né? Umas 3, 4 horas depois, e ele vem avisar que o nosso querido rei Luís XVI
demitiu o nosso querido ministro Neck, que é aquele que o povo amava de paixão, né? Tá frio. Que era o que o povo amava de paixão. Então eles ficaram full pistolões, eles acabaram entrando naquela Bastilha, tomaram a Bastilha. Eles pegaram o cara que cuidava, que eles chamavam governador da Bastilha, eles arrastaram ele rua abaixo, vários enfiando facas nele, tipo aquela coisa maravilhosa romana, quando eles matavam o César. Eles iam esfaqueando até que ele pegou e falou, me mate, por favor. Daí eles mataram ele, e daí eles estavam tão efervescidos com essa revolução, que eles cortaram a cabeça dele e enfiaram em lanças. Que mais tarde vai ser, né, como que eu posso explicar? Ai, meu Deus. Que foi a tradição, foi uma tradição revolucionária, que ali eles começaram a matar as pessoas e começaram a colocar em lanças, né? Que cortem as cabeças, né? Os representantes da Assembleia Nacional escreveram a Declaração do Homem, porque eles descobriram ali que ele tinha sido demitido, né, o ministro Neck. Eles acabam fazendo essa Declaração dos Direitos do Homem. Eles queriam as distinções de classes dissolvidas, que era o clero, a nobreza e o pobre. O pobre que nascia pobre é pobre, o rico que nascia rico ia ser sempre rico, e o clero que nasceria, né, nasceria rico e nobre, viraria clérigo e daí passaria de família, o filho, o irmão e tal, porque eles tinham filhos, né, gente? Por favor, né? Robespierre ordenou a livre imprensa. Aqui surgiu o jornal Amigo do Povo, que é feito por um querido violento chamado Jean-Paul Marat. Esse jornal é violento e cheio de ódio. Tipo, ele é muito violento. Ele tem fotos, tipo, da rainha se deitando contra os homens e tacando pau na monarquia, tá? Esse cara, ele era muito, muito louco. Muito, assim, ó. Muito, muito louco. Por quê? Porque ele era louco. Porque ele era louco. Porque ele tinha uma doença que ele não podia pegar muito sol. Tipo um vampiro, assim. Então ele ficava nos esgotos. Olha que bicho louco. Quando ele era pobre, ele ficava nos esgotos. E ele sentia uma dor terrível, ele tinha que tomar banho de infusão de ervas. Então ele tomava vários banhos por dia. Então ele morava no esgoto, mas ele era limpo. Eu acho que mais limpo do que todos os franceses nessa época, né? Ele odiava todos contra a Revolução e ele odiava muito o rei e a rainha. E ele descobriu que em 2 de outubro de 1789, o rei deu uma festa, um baile em Versalhes e que os nobres atiraram a bandeira da Revolução no chão e pisaram, que é a bandeira nacional hoje, né? Azul, branco e vermelho, né? Então, ele relatou no jornal e o rei viu que a ameaça estava feia. Então, ele mandou que os homens voltassem a Paris e o Marat escreve para o povo se levantar contra o rei. 5 de outubro, o medo da fome, a raiva do baile fez com que do rei fez com que homens e mulheres marchassem para Versalhes, né? Principalmente as mulheres chamadas peixeiras, que eram mulheres que tinham aquelas facas peixeiras, assim, vou te matar na peixeira, cabra safado. Então, elas iam com as peixeiras, né? Elas eram peixeiras mesmo, que elas cortavam peixe, elas eram pobres e elas eram muito musculosas e bravas, então todo mundo tinha medo. Chegaram nos portões de Versalhes, tá? E o rei tava se mijando de medo. Então ele viu que, né, o negócio tava feio e ele assina a Declaração dos Direitos do Povo dizendo, não, tudo bem, eu tô do lado de vocês e tal, né? Só que as pessoas queriam que ele voltasse para Paris. Não, o rei tem que viver em Paris, porque é a capital, não é Versalhes, é a capital, francês. Paris, Paris. Então, como ele é um bundão, ele não ficou, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, ele acabou não escolhendo. O povo ficou puteado e diziam que iam massacrar a rainha se ele não escolhesse. Nessa hora, tipo, umas 2 horas depois, já tinha 30 mil pessoas lá na frente. As peixeiras que não tinham, né, aquele negócio chamado paciência, elas entraram nas portas lá, mataram
os guardas, decapitaram, colocaram nas lanças. O rei e a rainha foram pegos, junto com todo o trigo que a dona Maria Antonieta tinha para fazer os luxos dela, e levaram. Eles colocaram na carruagem, né, o rei e a rainha, e daí aqui eles colocaram todos os guardas que tinham sido mortos nas estacas, e daí até maquiaram, dizendo, olha, o rei e a rainha estão vindo com os seus, né, com os seus guardas, mas eles estavam, né, só na cabeça, né, coitados. Eles foram aprisionados e a Assembleia foi para Paris também. Em maio de 1791, o Robespierre já dominava a Assembleia e o Clube Jacobino e foi chamado de incorruptível. Então aqui a gente vê Robespierre, né? Eu acho que eu já li tudo para vocês do Robespierre, tá? Em 21 de junho de 1791, o rei e a rainha fugiram de Paris. Por quê? Porque eles fizeram, o Robespierre acabou fazendo uma monarquia constitucional, que o rei tinha que dividir o poder com a Assembleia Nacional, né? Mas ele viu que ele ia perder o poder de um modo muito rápido, porque aos poucos ele ia assinando coisas para fazer concessões, dando poder para algumas outras pessoas. Então ele viu que aos poucos ele ia perder o reinado dele. Então eles acabaram fugindo. Quando eles fugiram, eles foram encontrados pela guarda revolucionária. Lá perto da Áustria, eles estavam quase chegando, coitados. Coitados não, porque eles mereceram, né? Então, eles acabaram indo para... Voltaram e eles acharam que o rei foi o maior traidor do mundo. Por quê? Em vez dele tentar resolver entre os franceses, ele foi buscar ajuda. Ele abandonou, deu as costas para o povo para buscar ajuda de outros. Então, além de ser um rei bundão, ele ainda era um traidor, né? O poder, claro, passou para a Assembleia, né? Ele ficou sem poder nenhum. O Rousseau, topo da Assembleia, né? E ele pediu o fim da escravidão nas colônias francesas, né? E o fim da pena de morte, porque ele não achava justo. Foi nessa época que eles criaram a guilhotina, né? O Robespierre não aceitava a guilhotina. A guilhotina, ela foi criada por quê? Porque quando as pessoas eram condenadas à morte, muitas eram torturadas, enforcadas e tal, e de modo para, tipo, uma navalha na cabeça, cortar a cabeça, era mais indolor, e era feito apenas para os nobres. Mas como a revolução seria de pessoas, todos seriam iguais, então eles inventaram essa guilhotina, né? Os revolucionários estavam com medo que a família real teria alguns, né, membros da família real teriam fugido para a Áustria e queriam retomar a monarquia. E a Assembleia organizou um trabalho, um ataque preventivo e declarou guerra contra a Áustria. Ali o Robespierre disse assim: vocês não estão preparados para a guerra, nós não estamos preparados para a guerra, não me metam nisso. Então foi uma votação, Robespierre acabou perdendo, né? Não que ele não quisesse uma guerra, mas ele sabia que o povo não estava preparado, né? Mais tarde, a Prússia entra na guerra, né? Que a Prússia e a Áustria sempre estão juntos, né? E com medo o povo entra no palácio onde o rei e a rainha estão, matam todos os guardas de novo. O rei foge para a Assembleia e ele é obrigado a desistir dos seus poderes. E surge a República Francesa aqui, né? Enquanto isso, o rei e a rainha estavam presos, o Robespierre estava lutando junto com os jacobinos contra os girondinos, que são aqueles que mediavam, né? Eles eram moderados, eles não queriam sangue e tal, pelo governo nacional, porque antes eles eram uma assembleia, mas agora eles são um governo. Quem que vai governar? Os girondinos ou os jacobinos, né? Então aqui, jacobinos, girondinos e sans-culottes. Os jacobinos eram os radicais, né? Queriam sangue. E os girondinos eram que não queriam o derramamento de sangue. Ambos lutavam contra o governo nacional. Sans-culottes eram trabalhadores normais que queriam ajudar na revolução e tomaram Paris. Guilhotinavam todos que pudessem ser a favor do domínio prússio-austríaco na França. Isso não precisa explicar demais, né? Sans-culottes lembra que aquelas pessoas normais que não queriam usar os calções, né, de nobres, né? Eles tomaram o controle de Paris enquanto os girondinos e os jacobinos estavam berrando, se brigando, né? Então, enquanto isso, os sans-culottes prendiam e guilhotinavam os contrários a eles. E
enquanto o Robespierre estava resolvendo esses problemas aí, o colega dele, ministro da Justiça Georges Danton, atizava vários jovens e idosos para entrarem na batalha contra os invasores. Ele era um gordinho, querido, escandaloso, todo mundo gostava dele. E eles gostavam mais dele do que com o Robespierre, porque o Robespierre começou a ficar muito bravo, né? Porque estava acontecendo muita porcaria ali, né? Deu certo, muitas pessoas foram na batalha, isso deixou a Paris quase vazia. Então Marat foi no jornal e pediu para que os sans-culottes entrassem nas prisões e matassem os presos políticos. O que foi o que aconteceu. Em setembro, uh, eu dei um spoiler, né? Em setembro houve a péssima notícia que a Prússia tomara Verdun, que era uma cidade próxima à Áustria, né? Então eles já estavam começando a conquistar de novo, eles ficaram com medo. Então por isso hoje é por isso, gente. Obrigada por tudo. Assistam, por favor. Tchau, tchau, beijos.